Sabe aquela ideia genial, aquela estratégia que parecia infalível, mas que nunca saiu do papel? Pois é uma frustração enorme, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como fechar esse buraco entre o plano e o resultado, usando as lições de um livro fundamental, O Desafio Fazer Acontecer. Para começar, vamos jogar um número na tela que, olha, assusta. Pensa só, de cada 100 projetos de tecnologia, 94, isso mesmo, 94 precisam ser refeitos do zero em algum momento. E não, o problema não é o código. É um sintoma claro de uma epidemia de má execução que custa rios de dinheiro. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que existe esse abismo gigantesco entre o que a gente planeja e o que de fato consegue entregar? A resposta, como a gente vai ver, está numa única palavra: execução. Ou melhor, na falta dela. E a primeira consequência direta desse problemão todo tem até nome, viu? É o tal do retrabalho. A gente sabe bem que é isso, né? Aquele ciclo vicioso de refazer o que já foi feito só porque foi mal planejado. E o pior é que isso não drena só tempo e dinheiro, não. Suga energia, motivação, a alma das equipes. E vamos ser sinceros, aqui no Brasil a gente tem uma característica cultural que é assim, uma faca de dois gumes, aquele impulso de sair fazendo. É a nossa famosa agilidade, que veio de tempos de crise. Qual é o problema? Na maioria das vezes, essa cultura cria projetos que até parecem uma corrida de 100 metros, sabe? Mas que acabam morrendo na praia antes mesmo da linha de chegada. E exatamente para combater essa tendência que entra a genialidade de Larry Bossidy. Ele defende que a execução não é só um detalhe. Não! É a disciplina fundamental que transforma ideias em realidade. É, nas palavras dele, o trabalho mais importante de um líder. Tá, então como é que a gente vira esse jogo? O primeiro pilar da execução está justamente onde tudo começa, no planejamento. E a lição aqui é bem clara, viu? Não se trata de planejar mais, mas sim de planejar de um jeito radicalmente diferente. O ponto central é este aqui. Um plano de verdade não pode falar só o que e quando. Ele precisa ser obcecado pelo como. Como as metas vão ser atingidas? Quais são os passos práticos? Quem vai fazer o que exatamente? E aqui está a grande virada de chave. Os detalhes do plano não devem vir de cima para baixo, de jeito nenhum. Eles precisam ser construídos por quem vai estar lá na trincheira, executando de verdade. Isso muda tudo. Garante metas realistas e coloca as pessoas certas na sala desde o dia zero, com poder para negociar o que elas precisam para vencer. A Marisol, que é uma gigante do vestuário, é um exemplo brilhante disso. Lá, as estratégias da empresa são traduzidas em ações e processos para cada funcionário. A frase do presidente Vicente Donini resume tudo. Planejar não é perda de tempo, é economia de dinheiro e de esforço. É inteligência. Ok, com o como bem definido, vamos para o segundo pilar. Afinal, de que adianta ter o mapa mais detalhado do mundo se ele estiver apontando para o precipício? Um bom plano precisa de duas coisas: um norte bem claro e uma boa dose de realismo. A ideia de um norte estratégico é simples, mas, nossa, como é poderosa. Significa que todos os projetos, sem exceção, precisam servir aos objetivos centrais da empresa. A Electrolux fez um pente fino e descobriu que tinha 300 projetos rolando, mas só uns 20 ou 30 estavam de fato alinhados com as prioridades. A solução? Cortar um resto e focar no que realmente importava. Corajoso, né? E essa busca pelo realismo nos leva a um ponto super crítico: o tipo de meta que é definida. De um lado, você tem as metas realistas, que geram comprometimento, otimizam recursos. Do outro, as metas ilusórias, que são puro veneno para a cultura da empresa. Elas destroem a credibilidade da liderança e criam aqueles famosos projetos furados, que só servem para desmotivar todo mundo. E como garantir esse realismo? O presidente da AGCO dá a dica de ouro: diálogo aberto. É isso. Ao ouvir as pessoas da linha de frente, sem filtro, a liderança ganha uma percepção muito mais concreta da capacidade de execução da empresa. Assim, se evita criar metas que só existem no PowerPoint. Beleza, então temos um bom plano e um norte claro. Mas quem é que vai guiar o navio? O terceiro pilar é, talvez o mais importante de todos, a liderança. Porque vamos combinar, a cultura da execução não brota do chão. Ela é plantada no topo e regada pelo exemplo. E para o líder, o desafio é tipo caminhar numa corda bamba. É preciso estar perto, sentir o pulso da operação, mas sem sufocar a equipe. O líder que executa no lugar do time não lidera. O verdadeiro líder orienta, remove os obstáculos e, acima de tudo, confia.
A diferença entre ser um guia e ser um microgerenciador é a diferença entre o sucesso e o fracasso. O Larry Bossidy é direto e, olha, implacável nesse ponto. Ele diz que execução não é trabalho para os outros, é o principal trabalho de um CEO. Um líder que fica isolado lá na sua torre de marfim, só nas grandes ideias, e não se envolve na execução, está, na verdade, questionando a própria relevância. Forte, né? E, finalmente, chegamos ao quarto pilar, que amarra tudo. A gente pode ter o melhor plano do mundo e o melhor líder, mas se a cultura da empresa não celebrar quem faz acontecer, tudo se perde. É preciso construir um sistema que, de fato, recompense a execução. A Embraco é um caso fascinante. A empresa queria a liderança mundial até o ano 2000 e conseguiu 2 anos antes. Como? Com um sistema formal que recompensa quem cumpre metas estratégicas. E como o Bossidy bem aponta, o prêmio não precisa ser só dinheiro. Promoções, reconhecimento público são ferramentas poderosíssimas para mostrar que a empresa valoriza quem emprega resultado. Mas a recompensa é o fim da jornada. E o começo? O começo é o treinamento. Olha só o caso das lojas Arno. Durante uma reestruturação super complexa, a empresa não só definiu novas metas, ela investiu pesado para dar para as pessoas as ferramentas e, principalmente, a visão necessárias para chegar lá. Então, vamos recapitular. Para transformar planos em realidade, o caminho tem 5 paradas obrigatórias. Primeiro, obsessão pelo como. Segundo, a clareza do norte estratégico. Terceiro, um banho de realismo nas metas. Quarto, a liderança que põe a mão na massa, que dá o exemplo. E quinto, uma cultura que aplaude e prepara quem faz acontecer. Isso aqui não é só uma lista, são os pilares de uma organização que vence. E para fechar, uma reflexão que vai além dos processos, além das planilhas e que vem de Miguel Kriegsner, do Boticário. No fim das contas, execução é um jogo de gente. A verdadeira força que move uma empresa não está nos gráficos, mas no coração das pessoas. É sobre motivar, inspirar e desafiar. E agora, fica a reflexão. Desses pilares todos que a gente viu, planejamento, direção, realismo, liderança e cultura, qual deles parece ser o maior desafio nos ambientes de trabalho hoje em dia? Onde será que está o gargalo que impede as ideias de virarem realidade? Deixa uma opinião aí nos comentários.